Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Provérbios capítulo 24. Provérbios 24. Vamos lá? Diz assim então: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruína. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir
um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Bom, vamos a alguns destaques deste capítulo. Primeiro, gostaria de falar sobre os primeiros versículos, versículo 3, do 3 ao 5, na verdade. Veja que há coisas importantíssimas na edificação da casa, na estruturação da vida como um todo. A sabedoria, a inteligência, o conhecimento são coisas sem as quais a vida se dissolve, a vida rui, né? Então, ele diz, com a sabedoria edifica a casa, com a inteligência a casa é firmada, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. São essas coisas que vão realmente trazer segurança e fartura para uma casa, né? E nós vemos de fato situações em que pessoas recebem altíssimos salários, vivem de forma muito regalada e de uma hora para outra a vida parece que dá um colapso e essas pessoas simplesmente se afundam em bebida, se afundam em drogas, se afundam em depressão e não conseguem mais se levantar. Por quê? Porque a casa não foi edificada sob a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, né? Versículo 6 diz aí, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Mais uma vez aqui a importância de nós nos cercarmos de bons conselheiros para que nós possamos tomar as melhores decisões e vencer as batalhas da vida que nós temos, né? Versículo 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, é importante que nós nos fortaleçamos para que no dia mau, no dia da angústia, nós estejamos firmes, estejamos fortes, né? Versículos 11 e 12 aqui são muito importantes e aqui me veio à mente imediatamente o contexto da nossa tarefa missionária de fazer discípulos daqui, de lá e acolá e todos os lugares do mundo, né? Olha só, versículo 11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Essa é a realidade espiritual de todos os que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, não convivem, não se relacionam com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é exatamente a realidade, são como zumbis mesmo, são como mortos-vivos. E o mandamento do versículo 11 é: livra os que estão sendo levados para a morte. Faz o possível para que eles sejam soltos das amarras do pecado e possam conhecer a liberdade por meio da verdade que é Cristo Jesus. E aí, versículo 12 agrava, se o versículo 11 traz um mandamento, o versículo 12 traz uma consequência pela negligência do mandamento dito no versículo 11. Olha só, se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações. Ora, se você não tem desculpa, você e eu não temos desculpa, não tem como a gente esconder de Deus o fato de que nós sabemos que as pessoas estão indo para serem mortos, estão como que num caminho para o matadouro e nós não estamos fazendo nada pela maioria dessas pessoas. Essa é que é a verdade. E nós vamos estar diante de Deus e a gente não vai poder dar essa desculpa, eu não sabia. Por quê? Porque Deus conhece os nossos corações e nós sabemos de fato essa verdade. Na sequência, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, quer dizer, Deus pesa os corações, Deus atenta para a nossa alma. E a parte final do versículo 12, e não pagará a ele, ao homem, segundo as suas obras, ou seja, as nossas obras, elas têm sim um peso muito grande
na nossa vida diante de Deus. É óbvio, nós entendemos pelo contexto das Escrituras que a nossa salvação é pela graça, mas não é porque a nossa salvação é pela graça que nós não tenhamos obrigações, deveres, responsabilidades no reino de Deus. Por quê? Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado? Sim, mas nós fomos transportados para o reino de Deus e não é para uma liberdade total, autônoma, é para uma escravização de Deus. Nós não deixamos de ser escravos. O que nós deixamos foi de sermos escravos do pecado. Agora nós continuamos sendo escravos, mas não mais do pecado. Somos escravos de Deus, escravos de Cristo. Portanto, devemos obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, né? Então, há sim esta obrigação e nós temos sim obras a cumprir, como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, ele disse: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? A salvação, a fé, tudo vem de Deus, não é pelas obras. E aí ele segue dizendo: pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Quer dizer, nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas nós somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, há sim um caminho de boas obras que nós devemos trilhar e, sem dúvida nenhuma, a proclamação do Evangelho, o resgate de vidas perdidas está incluído nesta vida que Deus espera que nós tenhamos. Então, não tem como a gente se apresentar diante de Deus e falar: eu não sabia. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele nos traz informações suficientes para que nós saibamos o que Ele quer da nossa vida. Tanta gente, talvez você mesmo que está me ouvindo, querendo saber o que Deus quer da minha vida. Pois é, está aqui um dos objetivos claríssimos colocados por Deus nas Escrituras. Ele quer que nós sigamos atrás daqueles que estão perdidos, a fim de resgatá-los dos laços da morte, e por meio da pregação do Evangelho eles possam ser libertos e transportados para o reino de Deus. Ponto. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Versículos 13 e 14 são muito interessantes também, né? Ele está dizendo: olha, saboreia o mel, desfrute das coisas doces da vida, né? E por meio dessas coisas doces da vida, prazerosas, nós devemos associar, devemos compreender que dessa forma é a sabedoria para a nossa alma, né? Então, quando nós desfrutamos de algo bom na vida, nós devemos, por meio disso, rememorar e relembrar: Senhor, como é bom te conhecer, como é bom estar na tua presença, né? A sabedoria é algo maravilhoso que nós devemos buscar. Versículos 19 a 20: não tenhas inveja dos perversos, né? Por quê? Porque o fim deles é terrível, a lâmpada deles vai se apagar. Versículo 27: cuida dos teus negócios lá fora, pronta a lavoura, e depois edifica a tua casa. Quer dizer, você precisa trabalhar, você precisa ter seu sustento, você precisa ter uma base construída para então você ter a sua casa, você construir a sua vida junto com alguém. Não digas, versículo 29, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Não é bem assim. Nós não podemos retribuir aos outros como eles nos fizeram a nós, especialmente se foi alguma coisa ruim, né? Nós devemos sempre pagar o mal com o bem. E aí do versículo 30 ao 34 fala de novo do preguiçoso, né? O preguiçoso, ele não faz nada na vida, ele encruza os braços, ele dorme, ele cochila, ele repousa, né? E por isso ele tem uma vida extremamente
pobre em todo sentido, né? Pobre no sentido da vida, pobre financeiramente, pobre espiritualmente, é assim o preguiçoso, aquele que não se incomoda com o tempo passando, ele está ali de boa, está sossegado, daqui a pouco ele vai sofrer gravemente as consequências da sua falta de atitude, de iniciativa e de trabalho. Bem, essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço. Até amanhã.